dou as boas-vindas a todos aqui, meus companheiros aqui de mesa, técnicos, professores, enfim, alunos. Eu vou sintetizar essa regulamentação que houve após uma emblemática decisão do Supremo Tribunal Federal, de 25 de outubro de 2007, acerca do direito de greve dos servidores públicos ou no serviço público, né? O Ricardo, de maneira exemplar, finaliza dizendo: esse é um direito fundamental. Então, é daqui que a gente parte agora, né? Não tem mais que se questionar se haveria ou não a possibilidade de exercitar, não é, esse direito. Obviamente que sim, porque é um direito fundamental, previsto constitucionalmente. Então, o como é que o como exercitá-lo, não é, sobretudo no âmbito do serviço público, é que ainda, como bem disse o Ricardo, gera alguma especulação, porque a interpretação dessa regulamentação feita pelo Supremo deixa margem para mais de uma possibilidade. Aliás, no âmbito do serviço público, há uma interpretação muito mais restritiva da apropriação feita de alguns artigos da Lei 7783, que é a Lei de Greve de 1989, e é mais ou menos sobre isso do que eu vou falar. Então, vejam bem, havia essa previsão no artigo 37, inciso 7 da Constituição, de que o direito de greve no âmbito da administração pública será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Ou seja, para usar um jargão, né, da dogmática constitucional, havia uma norma constitucional com uma eficácia limitada, ou seja, ela dependia de lei integrativa, dependia da atividade do legislador, que, regulamentando esse inciso 7 do artigo 37, possibilitaria, então, o exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Bom, passados aí quase 20 anos da promulgação da Constituição, e nada tinha sido feito no âmbito legislativo. Ou seja, o legislador não tinha se debruçado sobre, não é, esse assunto, enfim, não tinha se dedicado a regulamentar, ou vinha discutindo, mas efetivamente não tinha feito a lei que regulamentaria o exercício do direito de greve no âmbito do serviço público. Nesse ínterim, uma série de demandas chegaram ao Supremo Tribunal Federal pela via de um instrumento constitucionalmente previsto, que é o mandado de injunção, que é dado justamente na omissão do legislador, na omissão do administrador, não é? Então, em face do legislador não ter legislado, o que é óbvio que ele deveria fazer, mas não fez, em face do administrador não ter tomado as medidas normativas necessárias, então a Constituição prevê um instrumento, que é o mandado de injunção, para que aquele que é prejudicado no seu direito individual, social ou coletivo, nas suas prerrogativas e liberdades, possa exigir o cumprimento do direito, independentemente da feitura da lei ou do ato normativo, por parte do Poder Executivo. E foi isso que aconteceu. Uma série de provocações, uma série de mandados de injunção foram impetrados junto ao Supremo Tribunal Federal, sendo que em 2002 houve uma manifestação do ministro Maurício Correia, desfavorável, porque entendia que o mandado de injunção, naquela circunstância, não seria adequado para essa questão da regulamentação do direito de greve dos servidores públicos. Mas os sindicatos continuaram a provocar o Supremo Tribunal Federal como sujeitos legitimados, não é, através da figura do mandado de injunção coletivo, para exigir o exercício desse direito constitucionalmente previsto.
Então, em face dessas demandas, em 2007, mais especificamente em 25 de outubro de 2007, foram julgados 3 mandados de injunção de 3 sindicatos. Não é? O Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de João Pessoa e o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Pará, do Estado do Pará. No julgamento desses mandados de injunção, de maneira bastante inovadora, o Supremo muda o seu entendimento e, a partir dali, cria um precedente judicial, não é? Dizendo que, na ausência de norma regulamentadora, a partir dali aplica-se a Lei 7783/89, que, percebam, é uma lei que veio no ano seguinte ao da promulgação da Constituição, que é a lei que rege, não é, a greve para os trabalhadores em geral, mas que não se aplicava especificamente aos servidores públicos. Mas, de maneira inovadora, o Supremo diz, na ausência de norma regulamentadora, na omissão do Legislativo, então aplique-se a Lei 7783/89, né, no sentido de que, a partir dali, essa lei passa a valer para regulamentar a greve no âmbito do serviço público. Então, essas injunções, a 670, 708 e 712, respectivamente, ela representou um marco histórico, não só porque redefiniu a figura do mandado de injunção, que é desprestigiado, paradoxalmente é um instrumento muito desprestigiado. O Supremo sempre minimiza e mitiga o papel do mandado de injunção, não é? Dizendo não é caso de mandado de injunção, é caso de ADIM, de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e isso restringe a capacidade ativa, a legitimidade ativa para demandar junto ao Supremo, mas nesse caso não. Não é? Ele conhece, não é, a legitimidade do instrumento, ele conhece a legitimidade dos demandantes e, mais do que isso, decide que, nesse caso, aplicar-se-á, por analogia, a Lei 7783/89, considerando justamente que a greve constitui um direito fundamental dos trabalhadores e, por isso mesmo, não deve, como um direito fundamental, deve sim ser estendida a sua regulamentação para os servidores públicos. Pois bem, o que parece simples, de fato não é, pelo seguinte: aplicar analogicamente, ou por analogia, a Lei 7783/89 aos servidores públicos, a princípio, não é, pode restringir mais o exercício do direito de greve no âmbito do serviço público do que numa leitura mais apressada sugeriria. Ou seja, é preciso comemorar isso, não é? A decisão do Supremo é uma decisão histórica, paradigmática, cria um precedente, mas a gente tem que interpretar isso com alguma cautela, porque, como bem disse o Ricardo, agora que o problema começa, na medida em que, na aplicação da Lei 7783, não é, ela pode vir a ser aplicada de uma maneira muito mais restritiva aos servidores públicos do que aos trabalhadores em geral. E é essa questão que agora se coloca. Por exemplo, o artigo 1º da Lei 7783, e provavelmente o Fábio vai se estender um pouco mais sobre isso, diz assim: é assegurado o direito de greve
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Não é? Artigo 6º diz lá: é vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Não é? Obviamente, esses dispositivos da lei de greve, eles militam em favor do movimento grevista. Não é? Todavia, a utilização dessa lei por parte, quer dizer, a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos a partir dessa lei, como foi desenhado pelo Supremo Tribunal Federal, pode, eu não estou dizendo que faz, mas pode promover um enrijecimento da prática das paralisações no serviço público. E digo por quê? Porque no voto do ministro Gilmar Mendes, não é? Ele sublinha e impõe algumas restrições ao exercício do direito de greve no serviço público, inspiradas na interpretação que ele faz dessa lei 7783/89. Então, eu vou enumerar aqui alguns pontos, sublinhando entre esses pontos os que me parecem mais relevantes. Então, quais são as regras? Primeiro, a suspensão da prestação de serviços deve ser temporária, pacífica, podendo ser total e parcial. A paralisação dos serviços deve ser precedida de negociação ou tentativa de negociação. A administração deve ser notificada da paralisação com antecedência. Né? A entidade, os sindicatos, né, a entidade representativa dos servidores deve convocar, na forma do seu estatuto, a Assembleia Geral para deliberar sobre as reivindicações da categoria e sobre a paralisação. Né? Deve-se respeitar as formalidades previstas no estatuto. A entidade dos servidores representará os seus interesses nas negociações perante a administração pública e o Poder Judiciário. São assegurados direitos aos grevistas, não é? Desde que os meios utilizados para a reivindicação dos seus direitos sejam pacíficos, não é? Não se tente aliciar, persuadir servidores, etc. É vedada a administração adotar meios para constranger os servidores ao comparecimento ao trabalho ou para frustrar a divulgação do movimento. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho, nem causar ameaça ou dano à propriedade ou à pessoa. Durante o período de greve é vedada a demissão do servidor, exceto se fundada em atos não relacionados com a paralisação e salvo em se tratando de ocupante de cargo de comissão, de livre provimento e exoneração ou, no caso de cargo efetivo, a pedido do próprio interessado. Então, será lista a demissão e exoneração do servidor na ocorrência de abuso do direito de greve, assim consideradas a inobservância dessas exigências e a manutenção da paralisação após a celebração de acordo de decisão judicial sobre o litígio. Bom, esse talvez é o ponto mais nervoso, né, nevrálgico dessa lista de pontos que vem da aplicação da Lei 7783 regulamentando o artigo 37.7 da Constituição. Durante a greve, a entidade representativa dos servidores ou a comissão de negociação, mediante acordo com a administração, deverá manter em atividade equipe de servidores com o propósito de assegurar a prestação de serviços essenciais e indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da coletividade. Ora, existe uma lista de serviços essenciais previstas no artigo 10 da Lei 7783/89, mas
na compreensão do ministro Gilmar Mendes, no voto proferido em sede de mandado de injunção, né, para a regulamentação do 37.7 da Constituição, ele deixa bem claro que essa lista de serviços essenciais ela não é exaustiva. O que não está escrito ali também pode ser considerado essencial no caso, né, das atividades desenvolvidas no âmbito do serviço público. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente precisa refletir, né, como bem disse o Ricardo, qual é a interpretação que vai se dar aqui acerca de se o nosso serviço aqui é essencial ou não. E se assim for considerado, ele integra o rol dessas atividades essenciais e que daí precisam de uma disciplina, de uma disciplina relativamente ao período de paralisação, não é? Ao período de greve. Na hipótese de greve, portanto, em serviços ou atividades essenciais, a paralisação deve ser comunicada com antecedência mínima de 72 horas à administração e seus usuários. Então, volto a dizer, o ministro Gilmar Mendes deixou bem claro de que, de acordo com a peculiaridade dos casos concretos, será facultado ao juízo competente, não é? Mediante solicitação de órgão afetado, impor a observância de regime de greve mais severo quando se tratar de serviços ou atividades essenciais, nos termos do artigo 9º e 11 da Lei 7783/89. Não é? Então, obviamente que da lavra dessa decisão do Gilmar Mendes nos mandados de injunção que ensejaram, não é, a regulamentação do direito de greve no âmbito do serviço público, significa que pode haver sim um regramento mais austero, uma mão mais pesada, uma interpretação mais restrita relativamente ao gozo e ao exercício do direito de greve entre os servidores públicos, não é? Ou seja, pode haver um endurecimento maior em relação a isso na interpretação que se faz. Fazendo uma projeção futura, agora não pensando exatamente no nosso momento, mas, né, tentando vislumbrar algo que possa ser mais favorável no futuro, se o legislativo se mobilizasse e houvesse aí sim a realização, a feitura, a confecção de uma lei específica para regulamentar o 37.7 da Constituição, que fosse inclusive mais favorável e menos austera que essa interpretação do Gilmar Mendes, haveria aí um sentido mais favorável para pensar o exercício da greve ou o exercício, o gozo do direito de greve no âmbito dos serviços públicos. O que eu estou querendo dizer com isso? É necessário ainda pressionar o legislativo para que ele, através da sua atividade típica, que é legislar, regulamente, muito embora a decisão do Supremo resolva isso com todas as dificuldades que ela gera, porque acaba o Supremo legislando de maneira atípica, quer dizer, não é atividade do judiciário fazer o que deveria fazer o Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo não faz, o judiciário vai lá e faz. Há quem, inclusive, acha que o mandado de injunção não teria esse efeito de, não é, dar ao juiz, não é, esse poder, né, o tornar basicamente um legislador de segundo grau. Mas há ainda uma possibilidade de se regulamentar via legislativo esse artigo 37.7 da Constituição, não obstante a decisão do Supremo, de uma maneira mais favorável, porque de uma interpretação mais fechada, mais restrita da decisão do Gilmar Mendes,
a aplicação desses artigos da Lei 7783 para os servidores públicos, né, ela impõe ou pode impor a observância de um regime de greve mais severo, sobretudo se interpretar, se achar que essa atividade, particularmente no nosso caso das universidades públicas, é atividade essencial. Então, estamos, digamos, agasalhados pela regulamentação, mas o problema é agora, daqui para frente, a interpretação disso. Quer dizer, quando bater aí na instância decisória, seja se houver um movimento nacional, isso vai bater no STJ, a gente pode ter aí uma decisão mais ou menos favorável. Quer dizer, volta ao que o Ricardo disse, é uma questão de interpretação. Grosso modo era isso que eu tinha a dizer, então imediatamente passo a palavra para o